Pessoal, sei que hoje a nossa aula está acontecendo pela noite, né? Mas eu queria fazer uma introdução do assunto com vocês em um local um pouco diferente, já que a gente não pode estar saindo de casa. Eu fiz esse pequeno vídeo para introduzir o assunto de hoje. E eu queria começar perguntando para vocês o que é que uma graviola e um maracujá têm em comum. Respondam aí no chat. Quando vocês respondem, a gente vai falar hoje sobre um processo bem interessante que a gente sempre estudou, mas que nunca se adentrou profundamente até chegar no ensino médio. Professor, que processo é esse? Deixa eu pensar. Se a gente está aqui num sítio, certo? Ao redor de diversos tipos de planta, como goiaba, maracujá, banana, cana de açúcar, não sei, enfim. O que é que a gente vai estudar hoje, professor? A gente vai estudar os grupos vegetais? Calma que ainda não. Inicialmente, a gente vai estudar um processo muito falado e também muito cobrado nas provas, que é o processo de fotossíntese, pessoal. E como é que esse processo acontece, professor? Deixa eu colocar aqui a graviola e o maracujá, daqui a pouco a gente pega eles novamente. Esse processo que vocês começaram a estudar lá no quarto ano e foi se aprofundando, acontece através de algumas etapas, começando pela recepção da água e da luz, pela clorofila aqui na planta, certo? Na folhazinha dela, para que ela leve até os cloroplastos, para que na parte dos tilacoides comece um processo chamado de fotofosforilação. Esse processo vai gerar a energia necessária e retirar os elétrons da água através da reação de Rios, que a gente vai conhecer hoje também, para que seja possível a formação da glicose. Professor, a gente sabe que a planta existe simplesmente para produzir o oxigênio que a gente precisa para a nossa respiração. Errado, pessoal. Por muito tempo os alunos ficam com isso na cabeça, de que a planta ela é um ser vivo, que a função primordial dela é gerar oxigênio para a gente. Isso é totalmente errado, pessoal. Ela gera sim oxigênio para a gente, mas a função da fotossíntese não é gerar oxigênio. O oxigênio é uma consequência da fotossíntese, certo? O produto final da fotossíntese é justamente a glicose. Vai dar justamente aqui, ó, pessoal, nos frutos, no alimento que a planta precisa, e de quebra, durante todo esse processo, ela ainda vai liberar o oxigênio que é necessário para mim e para você fazer a nossa respiração, e ainda vai produzir também frutos, certo? Que a gente no futuro vai conhecer que não existe somente frutos, vai ter os pseudofrutos, vai ter as inflorescências, mas isso é um assunto da nossa próxima aula. E durante todo esse processo, ela vai estar fazendo essa produção, certo? De glicose, para que ela tenha energia, para que ela tenha alimento. Muitas vezes foi se divulgado de que a planta fazia a fotossíntese simplesmente porque ela era boazinha e queria dar o oxigênio para a gente. Da mesma forma, o nosso produto da respiração não é o gás carbônico, e sim o ATP, certo? Por muito tempo, diversos estudantes acreditavam que as plantas era simplesmente isso. Ah, vou aqui plantar, ela vai aqui com a sua clorofila, recebe água e vai produzir, consequentemente, o oxigênio para a gente. Esqueçam isso. O processo de fotossíntese tem como objetivo principal a produção de glicose para a planta, certo? E é isso que a gente vai entender hoje. Como eu falei para vocês, as plantas elas são formadas, certo? Por diversas raízes. Todas aqui a gente está com angiospermas, são o complexo mais evoluído de plantas, porque são aquelas que possuem frutos, flores também, certo? Eu vou ter aqui a diferença de monocotiledônia e dicotiledônia, mas que também vai ser para a próxima aula. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje no processo de fotossíntese é que o que? Eu vou precisar que essas raízes aqui, que são profundas, de uma planta dicotiledônia aqui, ela capte a água e os nutrientes do solo, que eu também vou precisar aqui, tive um medo mais de boa aqui, eu vou precisar da luz solar, que vai adentrar aqui por dentro da folha, através da clorofila, para chegar numa região da planta que a gente conhece como cloroplasto, para que lá dentro do cloroplasto, lá numa estrutura chamada tilacoide, aconteça um processo chamado de fotofosforilação. E o que é fotofosforilação, professor? Fotofosforilação é quando você tem uma molécula de ADP e você vai adicionar essa molécula de ADP mais um fósforo, certo? Um fósforo inorgânico. Professor, e essas moléculas ficam aonde? Já tem na planta, certo? Então,
eu preciso somente de energia para que eu consiga juntar elas. E através do ciclo de Calvin, isso vai ser possível. Eu vou juntar esse ADP a um fósforo e transformar no ATP, para que no final de tudo, após o ciclo de Calvin, eu tenha tanto um pouco de energia para a planta realizar suas atividades, quanto a glicose. E também o oxigênio, né, como consequência, para que os seres que fazem respiração aeróbia possam fazer a sua respiração tranquilamente. Eu quero que você se ligue aqui que todas essas plantas, elas são verdes por um motivo, certo? Um motivo chamado clorofila. Sem a clorofila, pessoal, eu não poderia estar fazendo essa captação de luz. Então, por isso que é tão importante. Outra coisa que vocês precisam entender, deixa eu pegar aqui e virar para vocês, ó. Nem tudo que a gente vê vai estar sempre verdinho. A gente também vai ter as épocas e as estações que vão estar influenciando diretamente nisso. Outra coisa muito importante que a gente precisa se adentrar é que existem atividades, né, e processos acontecendo nesse exato momento aqui, inclusive a própria respiração. Muitas vezes a gente acredita e a gente não acredita que as plantas realizam esse processo durante o dia. Como assim, professor? A planta está fazendo respiração nesse momento? Está, certo? A respiração da planta também acontece durante o dia e não somente à noite, como a gente imaginava em épocas passadas. De dia eu faço fotossíntese, à noite eu faço respiração. Não, a planta ela consegue fazer o processo de fotossíntese durante o dia sim, mas o de respiração também. Então nesse exato momento está acontecendo tanto a respiração quanto a fotossíntese. Professor, e como é que a gente pode afirmar que está acontecendo? Esse processo, pessoal, acontece em organelas diferentes. A gente tem a fotossíntese acontecendo nos cloroplastos e a respiração acontecendo na mitocôndria, certo? Eles usam produtos diferentes, eles têm resultados diferentes e eles são, de certa forma, opostos, certo? E também complementares, porque durante a respiração você vai emitir o gás carbônico que essa plantinha aqui vai precisar para fazer a sua fotossíntese e liberar o oxigênio. Então é um ciclo que acontece. Isso é necessário para a nossa existência. E tudo isso é muito interessante e vai muito além do papel e simplesmente de uma equação que você vê o tempo todo em química e vê em biologia. Isso é a vida acontecendo. Isso é a biologia na íntegra para vocês, certo? Vamos agora para os nossos slides para a gente continuar essa aula e entender como todo esse processo acontece e como ele é cobrado no seu vestibular. Até daqui a pouco. Valeu, pessoal!